A chuva tamborilava suavemente contra as janelas do Hospital de São João, na pequena cidade de Viseu. Nos corredores, a rotina frenética não dava trégua. Enfermeiros apressavam-se com os medicamentos, médicos discutiam diagnósticos em voz baixa, e, ao longe, o choro de uma criança ecoava entre as paredes. Pedro Almeida, um jovem cirurgião de 29 anos, caminhava com passos firmes pelo extenso corredor da ala cirúrgica, segurando nas mãos o prontuário de um novo paciente. Pedro era um homem de estatura média, com cabelos castanhos ligeiramente ondulados e olhos verdes que traziam uma mistura de serenidade e determinação. Vestia um jaleco branco impecável que ressaltava o corpo esguio, e seus sapatos pretos brilhavam sob a luz fria do hospital. Apesar da juventude, já tinha conquistado o respeito dos colegas pela sua habilidade cirúrgica e compaixão genuína. Naquele dia cinzento de outubro, o diretor do hospital, Antônio Carvalho, um homem de idade avançada e rosto marcado pelas experiências vividas, chamou Pedro ao seu gabinete. Antônio, embora experiente, sentia-se ameaçado pela crescente popularidade do jovem cirurgião. Pacientes preferiam Pedro, e colegas buscavam seu conselho, o que gerava um misto de inveja e apreensão. Pedro, começou Antônio, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente, chegou um caso complicado. O paciente é José Machado, 57 anos. Câncer gástrico, estágio 4, com múltiplas metástases. Pelos exames, a operação parece inútil. Pedro ouviu atentamente, sentindo o peso da notícia, mas os familiares insistem, querem que façamos tudo. Estão dispostos a pagar o que for necessário. Decidi confiar esta cirurgia a si. Pedro sentiu um aperto no peito. Sabia que Antônio estava lhe passando um caso praticamente perdido, esperando que ele fracassasse para abalar sua reputação. Entendo, Antônio. Quando será a cirurgia? Amanhã de manhã. Prepare tudo. Naquela noite, Pedro foi visitar José. O homem estava pálido na cama, exausto pela doença, com a esposa, Maria, ao seu lado. Maria tinha olhos cansados, mas cheios de amor e esperança. Vestia uma blusa de seda azul claro que contrastava com a palidez do marido, e um colar discreto que brilhava sob a luz do quarto, como um pequeno farol em meio à tristeza. Doutor, disse José com voz fraca, sei que as chances são poucas, mas quero tentar. Minha filha vai casar daqui a 2 meses. Quero levá-la até o altar. Maria apertou a mão do marido e olhou para Pedro, suplicante. Não pedimos milagres, doutor. Só mais um pouco de tempo juntos. Pedro permaneceu em silêncio, observando aquela família. Nos olhos deles viu não apenas esperança, mas a coragem de aceitar qualquer desfecho. Sussurrou, farei tudo o que estiver ao meu alcance. A noite foi longa e insondável para Pedro. Entre livros, consultas com colegas e planos cirúrgicos, uma pequena chama de esperança crescia em seu peito. E se houver mesmo uma chance? Na manhã seguinte, ao entrar na sala de cirurgia, Pedro percebeu mais gente do que o habitual. Colegas curiosos, alguns com olhares de compaixão, outros com ceticismo. A operação começou às 9 horas. As 2 primeiras horas correram conforme o esperado. Pedro e sua equipe trabalhavam em sincronia, cada movimento calculado. Quando finalmente chegou ao tumor, seu coração acelerou. A massa era grande, mas não tão devastadora quanto indicavam os exames. As metástases, mais restritas do que o previsto. Voltou-se para o anestesista e perguntou com um sorriso meio irônico. Está tudo estável por aí? Pressão normal, paciente estável, respondeu o anestesista, com um leve sorriso, como se soubesse que aquela cirurgia era mais do que uma simples operação. Pedro decidiu lutar não para provar algo ao diretor, mas porque pela primeira vez, em muito tempo, viu um verdadeiro motivo para acreditar. 5 horas depois, com as mãos firmes e precisas, Pedro removia cada fragmento do tumor. Um assistente murmurou, doutor, acho que conseguimos tirar tudo. Ele não respondeu, mas um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Ao sair da sala, encontrou Maria e a filha de José, Ana, de 25 anos, esperando ansiosas. A cirurgia foi um sucesso, anunciou Pedro, retirando a máscara. Conseguimos remover o tumor completamente. Agora começa a recuperação, a quimioterapia, mas seu pai tem chances reais. As mulheres choraram de alívio e gratidão. Ana sussurrou, então, papai vai poder me levar ao altar? Acho que sim, respondeu Pedro, sorrindo. Dias depois, Antônio chamou Pedro novamente. Desta vez, não havia arrogância, mas respeito. Pedro, subestimei suas capacidades e a cirurgia moderna. A biópsia confirmou que removeste tudo. Impressionante. Pedro ouviu, sereno, mas o mais importante, continuou Antônio, é que aprendi que não importa a idade, mas a vontade de lutar por cada paciente até o fim. 2 meses depois, na pequena igreja de Viseu, José, ainda debilitado, mas firme, conduzia a filha ao altar. Maria, radiante, chorava de felicidade. No fundo da igreja, Pedro observava, não como um herói,
mas como alguém que precisava ver que seu esforço valia a pena. Lá fora, a chuva cessava, e os primeiros raios de sol penetravam as nuvens, prometendo novos começos. Mas, numa sombra discreta na porta da igreja, um envelope misterioso pendia do gancho do casaco de Pedro. Quem teria deixado aquilo ali? E o que estaria prestes a revelar? Nos dias que se seguiram ao casamento, Pedro sentiu um misto de satisfação e inquietação. O envelope misterioso parecia pesar mais do que qualquer maleta médica que carregava. Era um convite silencioso para um enigma que ele ainda não compreendia. Numa manhã fria de novembro, Pedro decidiu abrir o envelope. Dentro, encontrou apenas uma fotografia antiga em preto e branco e uma carta em letra cursiva, quase ilegível pelo tempo. A imagem mostrava um hospital antigo, com uma fachada imponente, e um grupo de médicos sorridentes. No centro, um jovem que lembrava muito o próprio Pedro, embora a foto fosse claramente de outra época. A carta dizia apenas: nem tudo que parece impossível procura o passado, ele guarda a chave do futuro. Pedro franziu a testa. Quem teria deixado aquilo? E o que significava? Ao olhar para o retrato, sentiu um calafrio, como se um fantasma do passado estivesse lhe sussurrando segredos. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo parque da cidade, tentando clarear a mente, recebeu uma ligação inesperada. Era a enfermeira Sofia, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso e um jeito descontraído que sempre ajudava a aliviar a tensão do hospital. Pedro, você não vai acreditar no que encontrei nos arquivos antigos do hospital, disse ela, animada. Tem algo sobre o antigo cirurgião-chefe, que desapareceu misteriosamente na década de 60. Dizem que ele foi um gênio, mas que algo deu errado numa cirurgia. Pode ser a pista que você procura. Pedro riu, tentando esconder seu nervosismo. Sofia, você está tentando me transformar num detetive médico? Só falta eu usar uma lupa, ela respondeu com uma risada contagiante. Quem sabe? Às vezes, a medicina também é um mistério a ser desvendado. Pedro sabia que a partir daquele momento sua vida iria mudar. Entre cirurgias, pacientes e agora um enigma antigo, ele teria que enfrentar não só a ciência, mas segredos enterrados no tempo. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e violeta, Pedro olhou para o horizonte e sentiu uma mistura de medo e excitação. A verdadeira batalha estava apenas começando. Quem era aquele homem da fotografia? E que segredos o passado do hospital escondia? No silêncio que se seguiu, um sussurro quase inaudível parecia ecoar pelos corredores vazios. Nem tudo é o que parece. Na manhã seguinte, Pedro chegou ao hospital com o peso da noite mal dormida. A imagem do homem na fotografia e as palavras enigmáticas da carta rodavam incessantemente em sua mente. Vestia a camisa branca ajustada que realçava seus ombros largos, enquanto a gravata azul marinho, ligeiramente afrouxada, lhe conferia um ar casual, porém profissional. Seus sapatos pretos estavam polidos, mas, naquele dia, parecia que ele caminharia mais pelo labirinto do passado do que pelos corredores do hospital. No arquivo antigo, um cômodo esquecido no subsolo do Hospital de São João, Pedro encontrou Sofia já vasculhando pilhas de documentos amarelados. Ela usava um vestido floral simples, com um cinto fino que marcava a cintura, e seus cabelos castanhos presos num coque despretensioso, deixando escapar alguns fios que emolduravam seu rosto sorridente. Olha só o que achei! Exclamou Sofia, levantando um diário encadernado em couro gasto. Pertencia ao Dr. Manuel Ribeiro, o antigo chefe da cirurgia. Dizem que ele desapareceu da noite para o dia, sem deixar rastros. Pedro abriu o diário com cuidado. As páginas estavam preenchidas com anotações médicas, esboços de procedimentos cirúrgicos, e em um canto, um diário pessoal com relatos enigmáticos sobre uma cirurgia que mudou tudo. Hoje, descobri algo que pode revolucionar a medicina, leu Pedro em voz alta, franzindo as sobrancelhas. Mas logo depois, ele fala sobre um erro que não pode ser revelado. Sofia fez uma careta. Que erro seria esse? Será que ele escondeu algo? Ou pior, será que alguém tentou silenciá-lo? Pedro sorriu com ironia. Se é um mistério, pelo menos não é um caso fácil para o nosso amigo Antônio Carvalho. Ambos riram, quebrando a tensão, mas sabiam que estavam diante de algo sério. De repente, as luzes do arquivo piscaram, e a porta rangeu ao ser empurrada. Um homem alto e de rosto severo apareceu na entrada. Era Luiz, o segurança do hospital, conhecido por sua voz grave e olhar desconfiado. O que vocês estão fazendo aqui embaixo? Perguntou, cruzando os braços. Pedro levantou o diário, investigando o passado do hospital. Queremos entender o que aconteceu com o Dr. Ribeiro. Luiz franziu o senho. Cuidado com o que procuram. Tem gente que prefere que certas coisas fiquem enterradas. Sofia lançou um olhar curioso a Pedro, que sentiu um arrepio. O mistério estava mais próximo do que imaginava, e as sombras do passado começavam a se mover à sua volta. No momento em que a porta se fechava lentamente, o som de passos apressados ecoava no corredor.
Pedro e Sofia trocaram um olhar decidido. Aquela busca só estava começando, e o preço da verdade poderia ser alto demais. Naquela tarde, Pedro decidiu visitar a casa antiga onde, segundo relatos, o Dr. Manuel Ribeiro morara antes do desaparecimento. A residência ficava numa rua estreita de Viseu, com fachadas de pedra, janelas emolduradas por cortinas desgastadas pelo tempo. O portão de ferro enferrujado rangeu ao ser aberto, e um aroma de passado e mistério invadiu o ar frio. Vestido com uma camisa branca de linho que deixava os antebraços à mostra, calças escuras e sapatos de couro surrados, Pedro sentiu-se um pouco deslocado diante da simplicidade do lugar. No entanto, havia algo ali, uma energia invisível que o atraía. Enquanto explorava os cômodos empoeirados, encontrou uma pequena caixa de madeira escondida atrás de um móvel antigo. Dentro, havia cartas amarradas com uma fita vermelha, fotos desbotadas e um pequeno medalhão dourado com as iniciais MR gravadas. Pedro abriu uma das cartas e leu em voz baixa: Querida Isabel, se alguém encontrar isto, saiba que a verdade pode custar mais do que imaginamos. Confio que um dia poderá ser revelada, mas até lá, proteja nosso segredo. O coração de Pedro acelerou. Quem seria Isabel? E qual segredo eles precisavam proteger? De repente, um barulho na rua chamou sua atenção. Uma mulher elegante, com um sobretudo preto e salto alto, passava apressada, olhando para trás como se estivesse sendo seguida. Seus cabelos lisos e escuros brilhavam sob a luz do fim de tarde, e um colar de pérolas balançava suavemente em seu pescoço, dando um toque de sofisticação e mistério. Pedro sentiu que aquela mulher tinha alguma ligação com o enigma. Decidiu segui-la discretamente, mas, ao virar a esquina, a mulher desapareceu entre as sombras, deixando apenas um leve perfume de jasmim no ar com o medalhão apertado na mão. Pedro sabia que estava envolvido numa trama que ia muito além de uma simples operação médica. O passado e o presente se entrelaçavam numa dança perigosa, e ele teria que desvendar cada segredo antes que fosse tarde demais. Enquanto a noite caía sobre Viseu, uma silhueta observava Pedro das janelas do hospital. Um sorriso frio e enigmático se formava em seus lábios. O jogo começava, e ninguém sairia ileso. Na manhã seguinte, o Hospital São João despertava sob uma névoa densa que envolvia as ruas de Viseu, dando ao cenário uma aura de suspense quase cinematográfica. Pedro vestia seu jaleco branco com uma elegância natural, o lenço de bolso azul marinho combinando discretamente com seus olhos verdes. Seus sapatos, impecavelmente lustrados, refletiam a luz fria dos corredores. Enquanto ele caminhava com passos firmes rumo à sala de reuniões. Ao entrar, encontrou Sofia já aguardando, trajando uma blusa de seda creme que acentuava sua pele morena, combinada com uma saia lápis preta que delineava sua silhueta com sutileza. Um colar delicado em forma de cruz repousava em seu colo, um contraste discreto com o mistério que o cercava. Pedro, começou ela, segurando uma cópia antiga do prontuário do Dr. Manuel Ribeiro, encontrei algo estranho. Há registros de uma cirurgia realizada bem antes do desaparecimento dele, que nunca foi mencionada oficialmente. Pedro franziu o senho, interessado. Que tipo de cirurgia? Sofia apontou para uma anotação quase legível: procedimento experimental em paciente desconhecido. Resultados inconclusivos. Parece que ele tentou algo revolucionário, talvez perigoso. E parece que houve complicações sérias. Concluiu Sofia, arrematando com um sorriso irônico. Dá para imaginar o Dr. Antônio Carvalho adorando essa história. Pedro sorriu, mas havia uma tensão crescente no ar. Precisamos descobrir quem foi esse paciente. Talvez seja a chave para tudo. Enquanto discutiam, a porta se abriu lentamente, e o olhar austero de Antônio Carvalho entrou na sala. Vestia um fato cinza escuro, gravata preta e um broche discreto na lapela, símbolo do hospital. Vejo que estão cavando no passado, disse ele com voz firme, mas controlada. Cuidado para não cavar tão fundo que acabem se enterrando. Pedro encarou o diretor sem piscar, sentindo desafio implícito. Estamos apenas buscando a verdade, Antônio. Para entender o presente, precisamos conhecer o passado. Antônio sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos. Muito bem, Dr. Almeida. Apenas lembre-se, nem toda a verdade para ser descoberta. Quando ele saiu, a tensão diminuiu, mas a sensação de que estavam sendo observados permaneceu. Mais tarde, enquanto revisava documentos no seu escritório, Pedro recebeu uma mensagem anônima no telemóvel: cuidado com quem confia. Nem tudo é o que parece no Hospital São João. Pedro olhou pela janela, onde a chuva começava a cair novamente, e sentiu que, apesar da vitória recente, uma tempestade muito maior se aproximava. Naquela noite, o Hospital São João mergulhava em silêncio, exceto pelo suave zumbido dos aparelhos e o eco distante de passos apressados. Pedro caminhava pelos corredores iluminados por luzes tênues, seu jaleco esvoaçando levemente, enquanto refletia sobre as descobertas recentes.
A camisa branca, agora parcialmente desabotoada no colarinho, revelava a pele morena sob a luz fria, e seu olhar verde brilhava com uma mistura de cansaço e determinação. De repente, seu telemóvel vibrou com uma mensagem inesperada: encontre-me na ala antiga. Traga o diário. Curioso e cauteloso, Pedro dirigiu-se à ala abandonada do hospital, um lugar repleto de sombras e memórias esquecidas. O chão rangia sob seus passos, e o ar carregado tinha um odor de mofo e passado. Ao chegar, viu uma figura feminina, de costas, iluminada pela luz fraca de uma lâmpada pendurada. Era a mulher misteriosa do dia anterior, agora sem o sobretudo, usando um vestido vermelho justo que destacava suas curvas com elegância e um toque de sedução contida. Seus cabelos negros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e o colar de pérolas ainda brilhava sob a luz. Pedro Almeida? Sua voz era suave, quase um sussurro. Sou Catarina. Você está mexendo em coisas perigosas. Pedro segurou firme o diário do Dr. Manuel Ribeiro. Por que me enviou essa mensagem? O que sabe sobre tudo isso? Catarina virou-se lentamente, seus olhos castanhos profundos fixos nos dele. Manuel não desapareceu por acaso. Descobriu um segredo que ameaça poderosos dentro do hospital. Ele tentou usar a medicina para algo além da cura, algo que pode mudar a vida e a morte. Pedro sentiu um arrepio. Ela se aproximou, o perfume de jasmim envolvendo-os. Confie em mim, ou tudo que construiu pode desmoronar. Antes que pudesse responder, um barulho na porta fez os dois se virarem. Uma sombra entrou rapidamente, e uma voz grave ecoou, interrompendo a sessão. Doutores. Era Antônio Carvalho, acompanhado por 2 seguranças. Vocês não deveriam estar aqui. Isso é uma ordem. Catarina lançou um olhar desafiador a Antônio, enquanto Pedro apertava o diário contra o peito. Não vamos parar agora. A verdade precisa vir à tona. Antônio sorriu friamente. Veremos quem terá a última palavra. Enquanto a tensão crescia, as luzes piscavam, e o passado sombrio do hospital começava a emergir, prometendo revelar segredos que poderiam abalar tudo que Pedro jurara proteger. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do relógio antigo na parede, marcando segundos que pareciam eternos. Pedro encarou Antônio com firmeza, sentindo o coração pulsar rápido, mas sem recuar. Catarina, ao seu lado, mantinha uma postura elegante, mas seus olhos denunciavam uma mistura de medo e determinação. Antônio, começou Pedro, com voz firme, você sabe que esconder a verdade só adia o inevitável. O Dr. Manuel Ribeiro não desapareceu por acaso. Ele descobriu algo que pode salvar vidas, mas que também ameaça interesses poderosos. Antônio deu um passo à frente, seus olhos frios como aço. Interessante como um jovem cirurgião pensa que pode desafiar décadas de regras e segredos. Você ainda não entende como funciona este hospital. Catarina respirou fundo e disse, com uma voz doce, porém cortante, talvez seja a hora de mudar as regras, Antônio. Talvez seja a hora de deixar o sol entrar. Pedro sentiu a tensão crescer no ambiente. Os 2 homens se encararam, cada um representando uma geração, uma visão de mundo. De repente, um alarme soou pelo hospital, interrompendo o momento. Luzes vermelhas piscavam, e uma voz no sistema de som anunciava emergência na ala cirúrgica. Todos os médicos disponíveis, dirijam-se imediatamente. Sem hesitar, Pedro virou-se para Catarina. Agora não é hora para disputas. Vamos cuidar do que importa. Ela sentiu, e juntos correram pelos corredores, deixando Antônio para trás, seu olhar sombrio fixo neles. Na ala cirúrgica, encontraram caos. Um paciente grave precisando de atenção imediata, equipamentos piscando e enfermeiros correndo em todas as direções. Pedro rapidamente assumiu o comando, seus movimentos precisos e seguros, como se cada gesto fosse uma dança entre vida e morte. Enquanto a equipe trabalhava, Pedro pensava na carta, na fotografia e no segredo que ainda precisava desvendar. Sabia que aquela emergência era apenas o começo de um caminho perigoso, onde cada escolha poderia ser a última. Quando finalmente a situação estabilizou, Pedro olhou para Sofia, que observava com admiração e preocupação. O que vem agora? Perguntou ela. Pedro respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Agora, Sofia, precisamos estar prontos para tudo. Porque no Hospital São João, o passado e o presente estão mais ligados do que jamais imaginamos. Nas sombras do corredor, uma figura observava tudo, com um sorriso enigmático que prometia que a verdadeira batalha ainda estava por começar. Nas horas que seguiram a emergência, a tensão no Hospital São João parecia se intensificar como uma tempestade prestes a explodir. Pedro, ainda com o jaleco manchado de sangue seco, caminhava pelos corredores com passos firmes, o olhar fixo e determinado. A luz fluorescente refletia em seu rosto suado, destacando as linhas de preocupação que começavam a se formar ao redor de seus olhos verdes. Sofia aproximou-se dele, vestindo seu uniforme branco impecável, mas com os cabelos soltos que dançavam levemente a cada passo. Seu sorriso era tímido, porém cheio de confiança. Pedro, recebi uma ligação anônima. Disseram que amanhã, à meia-noite,
Algo importante vai acontecer na ala antiga. Um encontro. Parece que querem que você esteja lá. Pedro suspirou, sentindo o peso da responsabilidade. Então, a coisa está ficando mais séria. Não posso ignorar. Você vem comigo. Sofia assentiu, e juntos traçaram um plano para investigar sem chamar atenção. Medida que a noite caía, Viseu mergulhava em um silêncio quase sobrenatural. O hospital, que durante o dia fervilhava de vida, agora parecia um gigante adormecido, guardando segredos sombrios em seus corredores vazios. Pedro e Sofia chegaram à ala antiga com lanternas em mãos. O ar estava frio e úmido, e o rangido das portas antigas ecoava como sussurros do passado. Avançaram cautelosamente, até que uma luz tênue surgiu ao final do corredor. Uma pequena sala iluminada por velas e cercada de papéis espalhados. Lá dentro, encontraram Catarina, vestida com um casaco longo e elegante, que escondia um vestido preto justo que delineava suas curvas com uma sensualidade contida e sutil. Seus olhos castanhos brilhavam com intensidade, e um leve sorriso misterioso adornava seus lábios vermelhos. Vocês vieram, disse ela, erguendo uma mão delicada com um anel antigo que reluzia sob a luz das velas. Agora é hora de revelar o que foi escondido por décadas. Na mesa, um mapa antigo do hospital estava marcado com símbolos estranhos e anotações cifradas. Pedro sentiu o coração acelerar. O que é tudo isso? Perguntou ele, tentando decifrar as inscrições. Segredos, respondeu Catarina. Caminhos escondidos, salas esquecidas onde as verdadeiras experiências do Dr. Manuel aconteceram. O que ele descobriu pode mudar tudo o que vocês acreditam. De repente, uma sombra cruzou a porta. Antônio Carvalho apareceu, seu olhar carregado de raiva e medo. Vocês não sabem no que estão se metendo. Isso pode destruir o hospital, avisou ele, a voz baixa e ameaçadora. Pedro deu um passo à frente. Talvez seja exatamente isso que precisamos. Destruir para reconstruir. O clima ficou denso, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. E enquanto as velas tremeluziam, uma última mensagem surgiu no celular de Pedro. O jogo começou. Escolha seu lado com cuidado. O mistério se aprofundava, e a linha entre aliados e inimigos ficava cada vez mais tênue. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Na madrugada silenciosa que envolvia Viseu, o Hospital São João parecia um gigante adormecido, mas para Pedro Almeida, a noite estava longe de ser tranquila. Vestido com uma camisa de algodão azul claro, as mangas cuidadosamente arregaçadas até os cotovelos, e calças pretas ajustadas que lhe conferiam um ar casual e elegante, ele caminhava pelos corredores pouco iluminados, o diário do Dr. Manuel Ribeiro firmemente segurado em uma das mãos. Seus olhos verdes, agora carregados de uma mistura de ansiedade e determinação, refletiam as luzes tênues que piscavam sobre ele. Ao seu lado, Sofia seguia com passos silenciosos, seu vestido branco de tecido leve esvoaçando suavemente a cada movimento, e os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo alto, deixando à mostra o pescoço delicado adornado por um pequeno pingente prateado. Apesar do ambiente sombrio, havia um brilho de coragem em seu olhar. Eles chegaram à porta da ala antiga, uma construção que parecia resistir ao tempo, com paredes de pedra envelhecida e janelas emolduradas por ferros retorcidos. Pedro respirou fundo e empurrou a porta que rangeu, revelando um corredor estreito e escuro. O ar estava pesado, impregnado de um cheiro de mofo e papel velho. No final do corredor, uma luz fraca indicava a presença de alguém. Aproximando-se, eles encontraram Catarina, que os aguardava com um sorriso enigmático. Desta vez, usava um vestido verde esmeralda justo que realçava suas curvas com elegância, e seus cabelos negros brilhavam sob a luz, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Um colar delicado de esmeraldas combinava com o vestido, dando-lhe um ar quase hipnótico. Vocês vieram, disse ela, a voz baixa e firme. É hora de conhecer a verdade completa. Catarina estendeu a mão para o diário, e Pedro o entregou com cuidado. Ela abriu uma página marcada por uma anotação em tinta vermelha. Experiência final, o limite entre a vida e a morte. De repente, o som de passos rápidos ecoou pelo corredor. Antônio Carvalho apareceu, o rosto tenso e os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Vocês não deveriam estar aqui, avisou ele, a voz carregada. Isso pode destruir tudo pelo que lutamos. Pedro encarou com calma. Às vezes, para salvar o que importa, precisamos destruir o que está corrompido. Antes que a tensão pudesse explodir, as luzes se apagaram, mergulhando o corredor em completa escuridão. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo som distorcido de uma risada distante, que parecia vir das paredes antigas. Quando as luzes retornaram, Catarina havia desaparecido, e uma nova mensagem apareceu no celular de Pedro: o passado nunca morre. Ele está sempre observando. Pedro sentiu um frio na espinha. A verdadeira batalha estava apenas começando, e a linha entre aliados e inimigos tornava-se cada vez mais tênue.
Enquanto olhava para os corredores vazios, ele sabia que, para desvendar o mistério do Hospital São João, teria que enfrentar não apenas o passado, mas também os segredos mais obscuros de seu próprio coração. O sol começava a despontar timidamente sobre as colinas que cercavam Viseu, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Pedro caminhava pensativo pelo pátio interno do Hospital São João. A camisa branca, agora amarrotada pelo sono curto, colava-se levemente à pele pelo esforço da noite anterior. O cansaço não diminuía sua determinação. Seus olhos verdes estavam fixos no horizonte, onde o passado e o presente pareciam se encontrar. Sofia se aproximou silenciosamente, usando uma blusa azul clara que realçava sua pele morena e uma saia escura que acompanhava seus movimentos com graça. Nos pés, sapatos baixos que a faziam parecer pronta para qualquer desafio, e um pequeno relógio dourado no pulso brilhava sob a luz suave da manhã. Pedro, disse ela com um sorriso encorajador, conseguimos acesso aos arquivos médicos secretos do Dr. Manuel Ribeiro. Tem mais do que esperávamos. Pedro respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Então é hora de encarar o que está escondido. Vamos até a sala de arquivos. Ao entrarem na sala, foram recebidos por uma parede repleta de pastas, uma verdadeira biblioteca do mistério. Entre papéis amarelados e anotações manuscritas, encontraram um diário clínico detalhado, que revelava procedimentos experimentais e relatos pessoais de Manuel. Enquanto folheavam as páginas, descobriram uma série de pacientes que haviam passado por tratamentos controversos, alguns desaparecidos misteriosamente, outros com resultados nunca publicados. Havia também menções a um código enigmático, talvez uma chave para desvendar a verdade oculta. De repente, o monitor do computador ao lado deles acendeu sozinho, exibindo uma mensagem: vocês estão chegando perto demais. Pare agora ou enfrentem as consequências. Pedro e Sofia trocaram olhares. A ameaça era clara, mas a vontade de continuar era maior. Não podemos recuar, disse Pedro, erguendo o diário. A verdade não pode ser enterrada para sempre. Fora da sala, passos apressados se aproximavam. Antes que pudessem reagir, a porta foi aberta bruscamente, e Luiz, o segurança do hospital, entrou com uma expressão preocupada. Doutores, o diretor quer vê-los imediatamente. Algo aconteceu na ala cirúrgica. Pedro sentiu o coração acelerar. O jogo estava longe de terminar, e o mistério do Hospital São João continuava a tecer sua teia de segredos, prontos para serem desvendados, ou para engolir quem ousasse investigar.